Bom, aí, falando sobre o Supremo e os membros do Supremo, o desembargador Sebastião Coelho gravou um vídeo que eu quero dividir contigo e, na sequência, falando sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto, o comentário de Cristina Grêmio, questionando inclusive Nunes Marques e André Mendonça, os mudinhos do Bolsonaro. Deixa eu ouvir a edição. Olá, pessoal. Bom início de semana a todos. Eu quero terminar esse domingo fazendo uma reflexão sobre os senhores ministros Nunes Marques e André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. Os senhores foram colocados no Supremo Tribunal Federal para fazer justiça com as vossas decisões, cumprindo a Constituição e as leis. Mas, dado todo o contexto nacional, nós, população brasileira, esperamos dos senhores que os senhores também façam diferença e não só justiça. Quando eu vejo o ministro Gilmar Mendes dando palpite em absolutamente tudo, ele fala sobre processo de Bolsonaro, sobre processo do 8 de janeiro, sobre anistia, e agora a nova moda é falar sobre o nosso sistema de governo. Talvez ele esteja querendo ser um primeiro-ministro, quem sabe. Mas não há um contraponto. O próprio ministro Barroso, que venceu o bolsonarismo, nas palavras dele próprio, diz que Bolsonaro e as demais pessoas terão um julgamento justo. Imagina. Então, ministro André Mendonça, ministro Cássio Nunes, o que os senhores estão fazendo com esse silêncio? Me permitam, respeitosamente, recomendar que os senhores assistam um filme chamado 12 Homens e uma Sentença. Nesse filme, os 12 jurados saem para a sala de deliberação e 11 rapidamente já estavam convencidos da culpa daquele jovem que teria a pena de morte. Pois bem, um jurado disse não. Eu não estou convencido da culpa ou da inocência, mas quero discutir a causa. E ao discutir a causa, chegar à conclusão que aquele jovem era inocente. Os senhores não eram nascidos, mas o filme é de 1957, mas eu recomendo que os senhores assistam para que os senhores se posicionem. Um homem daquele corpo de jurado foi responsável para mudar o pensamento de outros 11. Os senhores são 2 aí no Supremo Tribunal Federal. E nós esperamos que os senhores deem uma palavra pública. Eu sei que os senhores vão dizer, olha, nos bastidores nós fazemos, protestamos, tal, mas não adianta. Não adianta. O Supremo Tribunal Federal está dominado por esse senhor Alexandre de Moraes, que é uma pessoa insana, tem problemas psicológicos, evidentemente, não é? Não sei nem se oração o atingirá nessa altura, porque existem as pessoas que são do mal, e o senhor Alexandre de Moraes é uma pessoa do mal. E os senhores, que são pessoas do bem, eu conheço os senhores, eu sei que os senhores são pessoas do bem. Até quando, ministro Nunes Marques, até quando, ministro André Mendonça, os senhores vão ficar calados? Se os senhores não se pronunciarem publicamente, passarão para a história, em muito pouco tempo, como omissos. Mais do que isso, como coniventes com essa situação que está sendo imposta ao povo brasileiro por esse tribunal que há muito tempo deixou de ser um tribunal de justiça e foi transformado em um tribunal político. Então eu quero, com muito amor, com muito carinho, eu sei que os senhores são pessoas do bem, pedir que os senhores se posicionem publicamente. E a partir da posição dos senhores, eu tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal, posição pública, o Supremo Tribunal Federal tomará um rumo diferente. Então deixa aqui o meu apelo aos senhores e o meu sentimento, a minha fé de que nós temos um Deus que vai reverter toda essa situação. Fala, Boa. Paz a todos, uma boa semana a todos. Obrigado, doutor Sebastião Coelho. Pois não, Boa. Eu vou trazer só uma parte da Bíblia aqui, Tiago 14,17, para o ministro terrivelmente evangélico. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ministro André Mendonça. Repete, por gentileza. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4,17.